Bom dia, gente. Estamos então dando continuidade ao nosso trabalho. Nós vimos na última aula o livro de Êxodo, concluímos Êxodo. Hoje a gente vai ver Levítico. Levítico é um livro curto, tem 27 capítulos. E eu não vou ler assim na íntegra todos os capítulos porque não faz sentido. Mas quero chamar a atenção para algumas coisas específicas acerca desse livro e também depois eu quero mandar uma série de perguntas para que vocês pesquisem, para que vocês vejam e me respondam. Sobre isso, pessoal, eu preciso dizer assim, alguns não estão me respondendo, alguns não estão respondendo as questões que eu estou enviando, tá? Eu lamento, eu não tenho como puxar do braço alguém e dizer, por favor, mande, né? Eu tenho que orientar, dizer, olha, a aula é assim. Eu faço o vídeo, envio o material escrito e vocês precisam me devolver. Ok? Essas são as regras. Aqueles que não cumprirem as regras, depois lá no futuro vão ter que ter algum tipo de punição. Não reclame daí, eu estou avisando de novo. Vocês precisam responder as questões que eu estou enviando, tá? A regra é clara. Copia no caderno, caneta azul ou preta, responde as questões, tira a foto e me manda no meu contato particular, tá? Acho que ficou bem claro, né? Não preciso aqui ficar toda vez insistindo nessa forma, tá bom? Junta a mão, fecha o olho, vamos orar para começar então a nossa aula. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia e também por essa oportunidade que temos de estudar o livro de Levítico. Abençoa, Senhor, a nossa aprendizagem, o nosso estudo nesta manhã e que com a Tua bênção, então, sejamos abençoados e possamos alcançar o devido conhecimento sobre esse livro tão importante que faz parte do Antigo Testamento. Em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Essa aula, ela deveria ser assistida juntamente com os seus pais, para que, com o auxílio, o acompanhamento dos seus pais, então você tenha condições até mesmo de remover eventuais dúvidas, enfim, algum tipo de coisa que talvez você não tenha entendido, ok? Então abra lá, o livro de Levítico, o terceiro livro do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse aqui é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, e eles têm o propósito de mostrar não apenas a formação do povo do Antigo Testamento, mas também alguns princípios que nós vamos ver aqui no livro de Levítico nessa manhã, ok? Levítico, (27 capítulos, eu acredito que eu consigo passar todos eles agora com vocês nessa aula. Então pega a sua Bíblia, abra lá, Levítico capítulo 1. Antes da gente entrar propriamente no livro de Levítico, né, a gente precisa compreender assim duas categorias bem distintas e bem claras dentro da história do Antigo Testamento. Os levitas e os sacerdotes. Levitas e os sacerdotes. Esses dois grupos, eles vão aparecer lá no Novo Testamento, quando Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Lembra? A parábola do bom samaritano. Depois eu vou pedir isso por escrito para vocês, vai ser uma das questões, tá? Mas muito bem, levitas. Levitas, o próprio nome diz a origem, é descendente de Levi. Quem é Levi? Você se lembra? Levi é filho de Jacó, é um dos 12 filhos de Jacó,
A mãe é a Leia, né? Ou Lia, tanto faz. Este é o Levi, perfeito? E da onde vêm os levitas, né? Os levitas são todos aqueles responsáveis por conduzir as atividades no templo, né? Eles cuidavam da música, enfim, administração das coisas relacionadas ao culto lá no Antigo Testamento. Estes eram os levitas. Os sacerdotes, quem são eles? Os sacerdotes, eles vão ser responsáveis, então, propriamente dito, pelos ritos religiosos dos israelitas, né? É o sacerdote quem vai oferecer sacrifício, e é ele quem vai fazer outras atividades próprias dos sacerdotes, não dos levitas. Os levitas, eles são mais administradores, mais assim, responsáveis pela organização, mas não propriamente pelo rito em si. Esse quem vai ser é o sacerdote, né? Os sacerdotes, eles são descendentes de Arão. Os filhos de Arão, sacerdotes. Então, duas categorias, os levitas e os sacerdotes. Tá? Muito bem. Dado esse pontapé inicial, nós vamos agora para o texto bíblico em si. 27 capítulos aqui no livro de Levítico. Então, como eu falei para vocês, muita coisa a gente vai pular, a gente vai passar, porque são regras, regras que o povo de Israel no Antigo Testamento devia seguir, mas que para nós não tem sentido, não tem validade, né? Não tem porquê de nós nos debruçarmos e lermos, especialmente no ensino confirmatório, esse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui o capítulo 3, versículo 1 e 2, tá? Capítulo 3, Levítico, capítulo 3, versículo 1 e 2. Você pode acompanhar a leitura. O texto diz assim: quando um homem apresentar a Deus o Senhor uma oferta de paz, se o animal for tirado do gado, poderá ser um touro, uma vaca, mas precisará ser sem defeito. Em frente da tenda sagrada, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com o sangue. Ok, é um texto que está falando sobre características específicas dos sacrifícios. Tem a ver conosco? A rigor, não. Mas tem um princípio que está por trás. Qual é o princípio? Você se deu conta? Está ali nas últimas 2 palavrinhas do versículo 1. Sem defeito. Aquilo que era sacrificado a Deus não era algo imprestável, não devia ser um boi doente ou uma vaca com defeito, não, devia ser algo sem defeito. Quando nós hoje, cristãos, trazemos as nossas ofertas e dedicamos a Deus, não ofertamos uma vaca com defeito ou um boi doente, nós não ofertamos dos restos. Os cristãos são desafiados a ofertar do melhor para o Senhor. Esse é o princípio que está por trás, ok? Mas claro que o sacrifício em si não tem a ver conosco, tá? Assim nós vamos adiante, vamos avançar um pouco, vamos lá para o capítulo 7. Você pode abrir a sua Bíblia, marque lá. Levítico capítulo 7. Ali no capítulo 7, nós temos um assunto bem interessante que é a questão do sangue. Você provavelmente já deve ter contato com pessoas que
tem vários tipos de regras religiosas na sua vida, né? Ah, eu não como isso, ah, eu não bebo aquilo, ah, eu não faço assim. Pois bem, algumas dessas regras elas estão no Antigo Testamento e a gente precisa compreendê-las de uma maneira um pouco mais detalhada, né? A questão do sangue. Você pode comer sangue hoje? Você pode comer aquilo que muitas vezes eu pelo menos conheço no mercado, vou no mercado e diz lá, né, murcilha, né? É a base de sangue aquilo, né? Você pode comer isso? Como é que você se identifica? Como é que você se coloca nessa situação? Vamos olhar o texto bíblico? Vamos lá. Levítico capítulo 7, versículo 26 e 27. Abra na sua Bíblia, se possível, sublinhe esse texto, tá? Sublinhe. Diz assim, Levítico 7, 26 e 27. Em todos os lugares onde morarem, os israelitas estarão proibidos de comer o sangue de animais ou de aves. Quem comer sangue será expulso do meio do povo. Então a regra é clara. Dentre os israelitas, dentre o povo de Israel, a proibição de comer sangue. Como é que a gente busca compreender esse tipo de afirmação? Bom, quando o povo de Deus ele é chamado, o povo de Israel, os descendentes de Jacó, devia ser um povo santo. Nós vamos ver em seguida aqui um texto que fala sobre isso, né? Fala sobre a questão do comer carne de porco, fala sobre a santidade que devia acompanhar os israelitas, e aqui especificamente fala em não comer sangue. Quando a gente analisa os povos antigos, e talvez você pode fazer traçar um paralelo com os indígenas brasileiros, né? O que acontecia com esses povos antigos, com os povos indígenas, enfim. Quando eles estavam com fome, né? Quando algum estava com fome, eles simplesmente pegavam o animal, matava, tirava ali as tripas, afastava as penas e se alimentava. Uma alimentação selvagem, né? Uma alimentação primitiva, mas isso era muito, muito comum, muito comum. O que Deus está dizendo para os israelitas é justamente nessa direção. Não sejam selvagens, não sejam silvícolas, né? Não matem os animais e saiam comendo com carne, com sangue. Não façam isso. Essa é um entendimento, assim, de maneira rasa, que a gente precisa ter a respeito do alimentar-se com sangue. Agora, será que isso vale, ou seja, não comer sangue, vale para nós hoje, 2020? No sentido da brutalidade, da selvageria, continua valendo, claro. Né? Nós não vamos sair por aí matando os bichos e comendo carne crua com sangue, etc. e tal. Vocês não são selvagens, vocês não são índios, vocês são civilizados, povo de Deus. Mate o animal, frite, cozinhe, asse-o, enfim, mas não haja de maneira selvagem. Né? Agora, evidentemente que há textos bíblicos que nos falam sobre essa questão da alimentação, que eu não sou melhor do que o João, o Pedro, porque eu não como carne de porco, porque eu como só saladas, ou enfim. Né? O livro de Romanos, no Novo Testamento, é uma das questões que eu vou fazer para vocês. E também 1 aos Coríntios, são textos em que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão que engloba os alimentos, tá? Mas resumindo,
Você pode comer a sua murcilha sem problema nenhum, não vai estar causando, não vai estar pecando contra Deus em hipótese nenhuma, tá? E aqui quando fala no sangue, é o segundo aspecto que eu preciso me debruçar aqui, que você precisa aprender. O texto fala sobre alimentar-se de sangue, comer sangue, né? De maneira selvagem, de maneira primitiva, é isso, ok. O texto não fala sobre transfusão de sangue humano. Eu doar sangue para o meu irmão que está com um problema de saúde e precisa de sangue para fazer um tratamento médico, né? Continuar sobrevivendo para fazer um tratamento médico. Não é disso que o texto bíblico fala. Algumas linhas religiosas vão proclamar e dizer que a transfusão de sangue humana ela é proibida pela Bíblia. E eles usam esse texto aqui como pretexto para sustentar a sua afirmação. Não é verdade. O texto bíblico não fala, ignora, não diz nada sobre transfusão de sangue humano, sobre transplante de órgãos humanos. São assuntos que a Bíblia não fala. Agora, é notório que Jesus, no Novo Testamento, ele sempre vai ser a favor da vida das pessoas, do bem das pessoas. Seria contraditório Jesus ser a favor do bem-estar, da vida das pessoas e a palavra de Deus em algum momento proibir a transfusão de sangues ou o transplante de órgãos, né? Aliás, eu sou doador de órgãos. Se eu porventura vier a falecer aí de alguma maneira em que os meus órgãos possam ser utilizados, né? Eu sou doador de órgãos, né? Já doei em vida os meus órgãos para que ajudem outras pessoas, tá bem? Muito bem, então o texto não fala sobre transfusão de sangue, ele fala sobre comer sangue de animais. Não confundir isso com a transfusão de sangue entre seres humanos, tá? A transfusão de sangue humano, a doação, o transplante de órgãos, não é sequer abordado pela Escritura no Antigo Testamento. Bem claro? Muito bem. Mas uma observação importante que é necessário dizer é em relação à questão do respeito, né? Respeito às regras de Deus, respeito ao sagrado, respeito dentro do culto, andar com moderação, não gritar, não causar tumulto. Se precisar sair da igreja, saia de maneira discreta. Olha o capítulo 10 do livro de Levítico. Capítulo 10. Aqui nós vamos encontrar a morte de Nadab e Abiú. Quem são eles? São filhos de Arão. Portanto, eles são o quê? Levitas ou sacerdotes? Isso, né? São sacerdotes. Os levitas são os descendentes de Levi, né? E os sacerdotes são descendentes, os filhos de Arão. Nadab e Abiú, eles vão tratar com desrespeito às regras de Deus. Eles vão se utilizar de uma maneira errada, contrária com as leis de Deus. Não se diz o que em si, né? Mas o primeiro versículo do capítulo 10 diz: não fizeram de acordo com as leis de Deus. E por isso, Deus, não aceitou a sua oferta. E de repente, versículo 2, sai um fogo e os mata. Nadab e Abiú, eles vão ser mortos porque não respeitaram as leis, as regras de Deus. O respeito ao sagrado, né? Às vezes, como pastor, eu me sinto até constrangido quando eu vejo
crianças, né? Crianças depois do culto, crianças pequenas, que muitas vezes nem sabem o que estão fazendo, né? Às vezes se soltam dos pais, né? Enfim, vão correndo em torno do altar. Às vezes querem pegar as coisas que estão no altar, e aí o pastor precisa dizer, olha criança, não mexa aí, não vá aí. Isso é um lugar sagrado, ele tem toda uma conotação da presença de Deus, do respeito às coisas de Deus. Você já me viu algum dia escorado, apoiado, sentado sobre o altar do Senhor na igreja? Responda. Você já viu algum dia o pastor fazer do altar um objeto, colocar alguma coisa desrespeitosa em cima do altar ou no altar? O altar tem essa conotação, esse sentido, a presença de Deus, a presença santa do Senhor, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Nadab e o Abiú não tiveram, e eles foram castigados, eles foram mortos. No capítulo 11, meus queridos alunos, olha só que interessante, nós vamos ter a relação, a referência, né, à carne de porco, né? Levítico, capítulo 11, versículo 7. É proibido comer carne de porco. Para vocês o porco é impuro, pois tem o casco dividido, mas não rumina. Então vejam, os israelitas eles eram proibidos de comer a carne do suíno, a carne de porco. O judeu hoje, no Brasil tem muito judeu, nos Estados Unidos tem uma colônia fortíssima de judeus, né? Em vários locais do mundo há colonização israelita de judeus e eles não comem ainda hoje de jeito nenhum carne de porco. Se você quer ofender um judeu, ofereça um pedaço de porco, eles não vão comer, né? Agora, assim também outras religiões, tem algumas outras linhas religiosas contemporâneas que também desprezam a carne de porco. A grande pergunta é, eu posso comer carne de porco? Eu, como cristão evangélico luterano, posso comer carne de porco? Converse com seu pai, com a sua mãe, pergunte sobre isso. Posteriormente, nas questões, no questionário escrito, eu vou fazer uma referência sobre um texto do Novo Testamento, que justamente fala sobre a liberdade que nós temos para nos alimentarmos com carne de porco, com carne de vaca, com carne de coelho, enfim, qualquer tipo de alimento, né? Jesus, quando fala sobre esse assunto, ele diz, o que contamina o homem não é o que entra, não é o alimento, é o que sai, é o que está no coração, é o que vem pelos lábios, né? Isso é o que demonstra a contaminação do ser humano, não é o que entra, é o que sai. Muito bem, interessante que esse capítulo aqui, ele também tem uma referência sobre o que os israelitas poderiam comer, né? Olha lá no versículo 22, capítulo 11, versículo 22. Poderão comer toda espécie de gafanhotos e grilos. Opa! Gafanhoto, olha as nuvens de gafanhoto que estão ao redor da região sul do estado do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina. Gafanhotos, grilos, né? Você que tem muito grilo em casa aí, ó, a Bíblia diz aqui, vocês podem comer gafanhotos e grilos. Você se sentiria à vontade para comer gafanhotos e grilos? Eu vou te confessar, eu não me sinto à vontade para isso, né? Não me sinto. Mas vejam, a regra lá do Antigo Testamento para o povo de Israel é, não coma um porco,
não é permitido. Mas vocês podem comer outros tipos de alimentos, por exemplo, grilos e gafanhotos. Tá? Interessante essa abordagem aqui. Eu vou aproveitar esse momento do vídeo e te fazer um desafio. Por que os israelitas não deviam comer carne de porco? Você saberia dizer? Pergunta para o seu pai, para a sua mãe, o que eles aprenderam lá no ensino confirmatório sobre a proibição dos israelitas comerem carne de porco. Tem uma explicação? Tem. Qual é essa explicação? Você sabe? Pergunte, por favor. Muito bem, vamos avançar, vamos adiante. Eu vou dar essa explicação posteriormente, mas antes eu quero que você pesquise, né? Que você converse, que você veja e busque a resposta, tá? Capítulo 18, Levítico 18, vamos dar um pulo aqui no livro, né? Quero chamar a atenção para vocês sobre o que Deus está dizendo através de Moisés. Não te esquece, o povo está se deslocando do Monte Sinai até a terra de Canaã, e é nesse contexto aqui que eles vão receber todas essas regras, todas essas leis, né? Comam grilo, comam gafanhoto, não comam carne de porco, não comam o sangue do animal, não façam isso. E olha o capítulo 18. Versículo 3. Levítico 18, 3, abra sua Bíblia e acompanhe a mensagem de Deus. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu os estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes dos egípcios, não sigam os costumes dos povos de Canaã, os cananeus. Por quê? Porque eram povos idólatras, povos que tinham costumes e práticas que Deus não quer. E dentre essas práticas, nós vamos ver algo agora em seguida aqui, que é algo muito importante de dizer e afirmar, com todas as letras, com a maior fidelidade à palavra de Deus que possa existir. Deus não quer isso. Não é da vontade de Deus. Acompanhe, por favor, no seu texto, então, dado esse princípio de que os israelitas não deviam seguir os costumes imorais, idólatras, dos cananeus, dos egípcios. Capítulo 18, versículo 22. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, Deus detesta isso. Um mundo onde você vai encontrar movimentos LGBTs e entre outros movimentos que pregam que você e eu, que nós podemos fazer tudo o que queremos com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa sexualidade. A palavra de Deus, ela tem uma referência muito clara, muito específica. Nós, enquanto cristãos evangélicos luteranos, não temos o direito de sair agredindo as pessoas na rua, ou de xingando os homossexuais ou coisas do gênero, né? Não nos cabe. Por outro lado, todos os movimentos LGBTs, homossexuais, gays, lésbicas, enfim, precisam também respeitar a fé cristã,
nesse princípio, nesse contexto, onde Deus diz: isso não é legal, não é o que eu quero para o ser humano. Se por um lado não temos o direito de sair agredindo, xingando alguém por ser homossexual, por ser gay, por ser lésbica, por outro lado nós também precisamos manter a firmeza, a convicção de que o nosso princípio, baseado na palavra de Deus, Deus não quer isso. Deus criou homem e mulher. Deus criou macho e fêmea. E a vontade de Deus é que esta criação, que é dele, que é do próprio Deus, que ela se desenvolva, se multiplique e dê muitos filhos e filhas. Essa é a vontade clara do Senhor. É bíblico. E é nisso que nós nos estabelecemos. E nenhuma igreja, nenhum pregador, nenhum pastor, padre, sacerdote que seja de fato um profeta de Deus, um pregador da palavra de Deus, pode eliminar este versículo bíblico do texto sagrado. E pasmem vocês, queridos alunos, tem muitas igrejas, alguns pastores, pastoras, enfim, tem gente que realiza, que oficia bênção, casamento homossexual. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Se você procurar na internet, procurar no Google, você vai encontrar isso, né? O que diz a palavra de Deus? Deus detesta isso, Deus não quer isso. E enquanto eu for pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na minha congregação, da onde eu sou pastor, isso nunca vai acontecer. Jamais. Por quê? Porque nós, como Igreja Luterana, temos um princípio: seguir a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus. E a orientação ela é clara, ela é específica em relação a esse assunto. Adiante, no livro de Levítico, obviamente, né? No capítulo 19, agora um capítulo para frente, olhem no versículo 31, um outro princípio importante. Capítulo 19, versículo 31. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Meu querido aluno, nesse mundo onde você conhece e sabe que existe horóscopo, que existe benzedeiro, que existe feiticeiro, que existe aqueles que consultam as mãos, né? Tantas linhas, tantas coisas para acreditar. O que diz a palavra de Deus? Não busquem a orientação, não busquem a presença dos que fazem esse tipo de coisa. Você tem uma escolha. Você está diante de uma encruzilhada onde você vai ter que escolher. Ou você segue essas besteiras que existem por aí, crendices, superstições, benzedeiros, feiticeiros, necromantes e prognosticadores e assim por diante, ou você segue a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é correta, ela é pura, ela é verdadeira e ela diz: não façam isso. Quando te oferecerem, quando você ficar sabendo, quando você ficar até tentado a acreditar nesse tipo de coisa, lembre-se do que a palavra de Deus nessa aula da doutrina, lá no livro de Levítico, um livro às vezes talvez até desprezado, nem considerado com muita importância, né? Mas o livro de Levítico tem muita coisa bacana para nos ensinar. E uma delas diz sobre a consulta ao futuro, como diz o versículo de número 31, a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos
Espiritismo, minha gente. Consultar espíritos dos mortos, daqueles que já morreram. Não se faz isso. Dos que adivinham o futuro. E talvez uma coisinha boba, uma coisa talvez até insignificante, mas que tem a ver com o texto bíblico aqui, é a questão do horóscopo. Horóscopo não tem um pingo de verdade. Horóscopo é uma grande bobagem que tem o desejo único de desviar a confiança, a fé das pessoas no Deus da Bíblia, naqueles conceitos vagos, naqueles conceitos meramente humanos que estão no horóscopo. Eu vou abrir aqui um parêntese da aula, eu tive certa feita contato com um radialista. Não vou fazer propaganda aqui da emissora de rádio, não vem ao caso, né? Mas esse radialista, ele também era responsável por organizar o horóscopo dessa determinada emissora de rádio. E você sabe o que ele fazia? Ele tinha uma pasta com centenas de escritos para o horóscopo. Ele simplesmente ia jogando aqueles quadradinhos neste ou naquele signo. Então, se em 2020 o signo de Touros para o dia tal dizia isso, no outro ano ele jogava aquele mesmo conceito para o signo, por exemplo, de Câncer. Estou citando 2 aqui. Então vejam, não tinha nada de científico, nada de consulta aos astros ou coisa que o valha, nada disso. Era uma simples alternância dos conceitos que aquele profissional tinha nas suas pastas, nos seus registros. Isso é horóscopo. E tem tanta gente que acredita nesse tipo de bobagem. Além do que, o horóscopo ele é normalmente vago. Quer ver? Por exemplo, você que é do signo de Parede, né? Não existe signo de Parede, mas enfim, você que é o signo de Parede, para o dia de hoje, eu preciso te dizer que alguma coisa boa vai acontecer. Na nossa vida acontecem coisas boas e ruins. Isso é óbvio. Em alguns dias vão acontecer mais coisas boas, talvez em outros dias vão acontecer coisas ruins, mas assim é a nossa vida. Dizer que uma coisa boa vai te acontecer ou pode te acontecer é dizer o óbvio, é dizer algo muito vago, muito amplo. E tem muitas pessoas que não conseguem sair de casa sem ler a porcaria do horóscopo, né? Então, vejam como o livro de Levítico ela tem essa peculiaridade, né? Além disso, minha gente, chamo a atenção também para o capítulo 20, né? Gostaria que vocês lessem todo o capítulo 20, mas especialmente capítulo 20, versículo 26. Deus está dizendo aos israelitas uma palavra muito importante. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. O desejo do Senhor Deus Todo-Poderoso em relação à vida dos seus filhos, dos cristãos, é que eles sejam santos, sejam perfeitos em todas as suas atividades. Conseguiremos ser integralmente 100% santos? Obviamente que não, queridos. Mas é da vontade de Deus que a nossa vida seja uma vida santa. Reflita nisso. Aquilo que você normalmente faz de errado, ou se você tem o hábito de fazer algo errado, remova da sua vida, né?
Procure seguir essa santidade que Deus expressa aqui no livro de Levítico. Ainda gostaria de falar com vocês, já encaminhando então para o final, né? O capítulo 27, ele vai nos falar então sobre agradecimento, vai nos falar sobre gratidão. E se nós estamos vivos, se hoje, dia 24 de julho, nós estamos vivos mesmo em meio a toda essa pandemia, é por graça e misericórdia de Deus. E a isso nós também devemos gratidão. E os israelitas, lá no 27º capítulo de Levítico, que é o último capítulo de Levítico, eles deveriam expressar esse agradecimento em termos de oferta cristã. E você também, meu querido aluno, você já foi ensinado sobre isso lá na escola dominical, e agora também vai ser novamente ensinado e lembrado de que você, como cristão, você deve sim trazer as suas ofertas de gratidão ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Olhem como é que era o exemplo dos israelitas, a prática dos israelitas. Capítulo 27, versículo 30. Abra a Bíblia. Abra o texto. Ele diz assim: a 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus o Senhor e será dada a Ele. O dízimo, aquilo que você normalmente ouve, né, entende por dízimo, 10ª parte, está aqui. Os israelitas, eles tinham por lei dar, entregar como oferta diante do Senhor. Os cristãos do Novo Testamento também são estimulados a ter uma vida de oferta. Baseados numa lei, numa regra? Não. Agora, o cristão, ele não oferta do resto, daquilo que sobra, daquele boi com defeito, aquele boi doente. Não. O cristão, ele oferta com gratidão, com generosidade, com de fato parte daquilo que Deus nos dá e que nós devolvemos a Ele. Esse é o entendimento sobre a oferta. É um assunto exclusivamente do Novo Testamento? Claro que não. Aqui no Antigo Testamento, Deus dá diretrizes aos israelitas para que façam a sua prática de oferta de maneira correta. E qual era para os israelitas a regra, a lei? 10%, o dízimo. Os cristãos podem utilizar essa regra no Novo Testamento, na vida diária? Podem. Está dentro da liberdade. É um dos princípios. É uma das normativas em relação à questão da oferta, é o dízimo. É a única? Não. Existem outras. Agora, é uma prática saudável? Claro que é. É bíblico? Também. Então fica o desafio para você ler o texto de Levítico. Agora em seguida que concluir o vídeo, eu vou fazer as questões escritas para que você pesquise, leia, com a ajuda do pai e da mãe, responda as questões, escreva no caderno, caneta azul ou preta. Depois de responder, tira uma fotografia e me devolve para que eu possa conferir se você compreendeu bem aquilo que está sendo pedido nas questões. Tá bom? Nossa congregação, ela está proibida de realizar o seu culto presencial. Neste final de semana, então, dia 25 e 26 de julho, não poderemos fazer o culto presencial na igreja, não podemos. O culto ele será transmitido no domingo de manhã, dia 26, às 8h30, pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube. Você poderá acompanhar o culto por ali, certo? Desejo então a todos um abençoado final de semana, que Deus os guarde
e abençoe também na condução dos trabalhos sobre o livro de Levítico. Grande abraço e até a próxima aula.